Aí, Boa agora noite. tudo bem, Mônica? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Melhor agora, né? Finalizando esse mês com esse encontro. Pois é, o som tá bom? Todos estão ouvindo bem? O meu som? O seu som, para mim, tá excelente. Eu vou te dizer que há muito tempo eu não escuto um som de live tão nítido. Ah, então tá bom. Como é que tá chegando o meu som aí? Tá ótimo também, tô te Então, ouvindo tá bom. bem. E aí, como é que estão todos aí? Dentro de Estamos casa? Tá todos todo mundo bem, bem? todo mundo bem, graças a Deus. E eu estou muito feliz de poder estar participando mais uma vez, né, de uma live com vocês. É uma oportunidade de trabalho, de aprendizado, né? E nós nos conhecemos há tantos anos, né, Guto? 9 anos, né? E agora estamos juntos nesse projeto. Então, muito obrigada, viu? Obrigado nós, Mônica. Que isso, é uma honra para todos nós. É sempre uma honra para todo mundo que faz parte, né? Para todos nós que ficamos no meio termo, né? Entre convidados, aos convidados que vêm também. Eu penso que deve ser uma chance muito boa da gente poder estudar um pouco mais, né? A gente que desafia-se muito nessas ondas aí de estudos, né? Quando a gente se Uhum. compromete com os outros, acaba que a gente se compromete muito mais com a gente mesmo, né? E a gente estuda mais, procura mais, conhece. Isso é uma dádiva, né, Mônica? Não tem coisa mais santa no mundo que a gente poder comprometer-se com os outros ao mesmo tempo com a gente mesmo, né? Então, a gente É. fala, a gente escuta o que a gente fala, os outros também pegam Uhum. carona nisso tudo, né? E é uma honra para todos nós, né? Ainda mais nessa época que a gente está tão distantes, né? Mas em espíritos a gente está muito próximo, até mais Muito próximos do que próximo. antes, né? É verdade. Uhum. Amigos, então sejam todos bem-vindos aos que já estão conectados com a gente, aos que já estão, se quiserem convidar os seus amigos também, fiquem à vontade, encaminhem essa live para quem vocês acham que gostaria de estar aqui com a gente. É uma felicidade tê-los novamente compartilhando esse estudo, né? Esses dias que a gente se compromete a estar aqui compartilhando, que esse é o termo, né? Compartilhar desse ano. E como o próprio nosso amigo Saulo César diz, a gente está aqui, né, Mônica, para a gente conseguir disseminar reflexões, né? A gente não está aqui para somar ao que Cristo já fez, porque o que Cristo fez não tem o que ser colocado, né? A gente está aqui para a gente Uhum. difundir, né? Ideias novas, né? Traduzir algumas coisas que, por vezes, a gente tem algumas dificuldades de compreensão, mas, acima de tudo, seria refletir, né? Então, todos já estão conectados aqui, vamos conectando aos poucos. Sandra também, firme e forte, está aí. Salvador também, que coisa mais bonita. E então a gente vai começar nossa live de agora, né? Vamos conectando-se ao alto. Mais uma vez, convido a todos da sua forma, como cada um se sentir mais confortável, né? Fechando os olhos ou não, para que a gente se conecte com um plano superior que nos intui agora aos espíritos de luz que se encontram aqui, que se encontram nos lares de cada um de nós, intuindo a todos nós sentimentos leves, puros, sentimentos aqueles que se conectam diretamente com o nosso Pai através da centelha divina que existe em cada um, que nós consigamos sentir o apoio de Deus, o seu amor incondicional para com todos nós. Sejamos gratos, acima de tudo, pela vida, pela chance da reencarnação. Reencarnação essa que nos é dada com simplicidade, porém com muita competência divina, e que os planos de Deus possam ser compreendidos por nós a cada dia melhor, que a gente consiga ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, acima de tudo pelos nossos espíritos. Que nós possamos compreender o que foi dito aqui hoje, que o nosso espírito possa entender um pouco mais sobre as nossas dificuldades do dia a dia, os nossos desafios, aquelas provas que até então podemos às vezes concordar, mas no fundo do coração ainda não sentimos como provas válidas. Que a gente consiga, utilizando o nosso corpo físico, a nossa voz,
tocar aqueles espíritos que estão em casa, os espíritos encarnados quanto os desencarnados, a compreenderem um pouco mais a luz divina que reina dentro de cada um. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por estar conosco e nos intua hoje e sempre. Que assim seja. Amiga, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande. Como você disse, a gente se conhece tem muito tempo, né? E a gente consegue estar próximo ainda, distante que a gente está, mas a gente se conecta muito bem. Licença aos amigos que estão em casa, a gente vai desativar a caixinha de comentários aqui temporariamente. Nós voltamos à nossa discussão logo, logo. Mônica, a palavra é toda sua. Obrigada, Guto. Bom, obrigada a todos que estão participando. Então, nosso tema, né, é justiça divina e justiça dos homens, né? Bom, para começar, então, qual que seria o significado de justiça numa perspectiva humana, né? Para a gente poder fazer uma comparação da justiça dos homens e da justiça divina. A justiça humana, o que é justiça para os homens, né? No conceito humano, justiça é dar a cada um o que é seu. Então, dá uma ideia de retribuição. E aí a gente pode dividir o direito em direito natural e direito positivo. Direito natural é aquele estabelecido por algo superior ao homem, como, por exemplo, a natureza, Deus. Isso seria o direito natural. E ele é um direito que ele é imutável, quer dizer, ele não modifica, ele não muda nem no tempo, nem na região. Então, exemplos desse direito natural, né, que não se modifica, né, ele vai ser sempre da mesma forma, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é o direito à vida, que é o primeiro direito natural que nós temos, o direito à liberdade, o direito mesmo à justiça, à reprodução. Isso são direitos naturais. E a gente tem também o direito positivo. O direito positivo é aquele direito que ele é posto pelo homem, né? Então, se ele é posto pelo homem, ele já tem uma eficácia já limitada num certo tempo, né? E também numa certa região. E ele varia de acordo com o tempo, de acordo com a região. Então, por exemplo, a nossa lei brasileira é diferente da lei americana. Aqui no Brasil, nós não temos pena de morte. Já nos Estados Unidos tem pena de morte. Então, é um direito posto pelo homem. Então, é um direito que ele é variável, né? Ele é mutável, ele se modifica. Antes nós tínhamos, no Brasil, era aceita, 400 anos atrás, a escravidão do homem. Hoje já não se aceita mais. Então, o direito ele vai variando. E quanto mais o direito positivo, que é posto pelo homem, se afasta do direito natural, que é superior ao homem, esse direito positivo vai se tornando, então, injusto. Bom, e numa visão dos espíritos, o que seria então a justiça, né? Uma visão na perspectiva dos espíritos. Bom, primeiramente, os espíritos respondem para Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 873, que o sentimento de justiça ele é natural ao homem. Deus colocou no coração de cada um de nós esse sentimento de justiça. Aí Kardec pergunta, bom, se o sentimento de justiça é uma lei natural, que ela já vem no nosso coração, que Deus nos colocou, por que os homens então entendem diferente a justiça? Por que para algumas pessoas justiça é uma coisa, para outras é outra? Aí os espíritos respondem que é porque os homens, quando eles vão julgar, eles misturam ao seu julgamento as paixões, né? Então eles acabam alterando o sentimento de justiça, porque eles não colocam uma justiça pura, e sim uma justiça com paixão. E aí eles vão ver as coisas sob um falso ponto de vista. Vou dar um exemplo. A gente vê, às vezes, né, na televisão, questão de linchamento. Então, as pessoas estão lá linchando um criminoso, né? Então, aí o ponto de vista vai variar. Para quem está lá participando do linchamento, né, daquele criminoso, né, daquela pessoa que praticou um ato, por exemplo, um estupro, a pessoa que está participando do linchamento acha que é justo fazer esse linchamento. Né? Já que ele fez o mal, vamos retribuir o mal a ele. Agora, quem está de fora, né, a gente às vezes olha e fala, nossa, mas isso é uma barbaridade, né? Isso é muito primitivo, não é assim que a gente vai chegar à justiça. Linchamento não é justiça. Então, vocês estão vendo que todo mundo tem um sentimento de justiça no coração, mas ele vai variar de homem para homem. Por quê? Porque os homens, quando vão julgar, colocam as suas paixões. Então, por isso que cada um vai ter um ponto de vista sobre a justiça. Um outro exemplo também é quando a gente fala em pena de morte, né?
Muitas pessoas entendem que a pena de morte é algo injusto, né? Que você, matando uma pessoa, não vai conseguir retribuir, fazer com que aquela pessoa se socialize, que aquela pessoa melhore. Muitas vezes, um parente da vítima já entende que a pena de morte seria totalmente justo para aquele caso, né? Então, o sentimento aí vai variar, né, de acordo com as paixões que as pessoas colocam no julgamento. Bom, então, se tem essas paixões, o que seria então justiça? Como é que a gente poderia definir justiça? Os Espíritos respondem para o Kardec, na questão 875 do Livro dos Espíritos, que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, é parecido com o nosso conceito humano de justiça, né? Então, é respeitar os direitos de cada um. Aí Kardec vai além no questionamento e fala, tá, mas então o que são esses direitos? O que é se respeitar esses direitos? Aí os Espíritos falam, olha, os direitos são os direitos da lei humana e os direitos naturais, né? Então, os próprios Espíritos fazem essa diferença que juridicamente a gente também tem. E aí eles falam o seguinte, olha, os Espíritos falam, né, que os homens, eles fazem as leis de acordo com seus costumes e de acordo com com o seu caráter. E essa lei vai variar de acordo com o progresso. Então, ou seja, é o direito positivo, é o direito feito pelo homem. Ele é variável de acordo com o progresso, de acordo com o caráter dos homens. E aí eles falam que as nossas leis de hoje são diferentes das leis anteriores. Que hoje, algo que parece que é injusto, anteriormente era justo, porque as leis humanas elas variam, né, de acordo com a época. Por exemplo, a questão da escravidão. Hoje é algo abominável, mas há 400 anos atrás não era, né? Era justo que uma pessoa se apoderasse de outra, né, tornando-a seu escravo. Hoje já não se aceita mais esse tipo, né, de direito que antes era justo. Então, aí os espíritos continuam respondendo para o Kardec que o direito dos homens, então, nem sempre é conforme a justiça. Eles falam a mesma coisa, que quando o direito dos homens se afasta daquele direito natural, que é o direito à vida, à liberdade, eles tornam, então, um direito injusto. E que as nossas leis, elas só regulam algumas relações sociais, outras ficam sem regulação. Então, aí o Kardec pergunta, então como ser realmente justo? Aí os Espíritos falam que a gente tem que seguir os mandamentos de Cristo, né? Que Jesus disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, esse é a forma de você ser realmente justo. Então, a verdadeira justiça é você querer para os outros aquilo que você quer para si mesmo. Esse é o ponto da justiça, porque ninguém quer o mal para si mesmo, né? Todo mundo quer só o bem para si mesmo. Então, se eu quero só o bem para mim, então eu vou querer também o bem para os outros. Se eu quero que as pessoas façam bem para mim, eu também vou, então, fazer o bem para os outros. Isso é a forma de ser realmente justo, né? É você sempre pensar, bom, é isso que eu estou querendo fazer, eu gostaria que fosse feito para mim? Se sim, então eu estou sendo justa. Se eu responder não, então eu estou sendo injusta e não é certo o que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu quero que as pessoas sejam honestas nas minhas relações negociais, eu tenho que ser honesta com os outros. Se eu vou comprar alguma coisa, a moça do caixa me devolve um troco errado, né? O que eu tenho que fazer para ser justa? É falar para ela que está errado e devolver a parte dela. Eu também não gostaria que alguém me passasse um dinheiro errado. Então, é nessas coisas que a gente vai aplicando a justiça. É sempre pensar desse ponto de vista. Eu vou querer para os outros o que eu quero para mim mesma. Só que os espíritos falam que no nosso mundo, né, a maioria dos homens, infelizmente, não pratica essa lei da justiça. Eles acabam usando, na verdade, represálias. Então, eles deturpam o sentimento de justiça e é isso que causa confusão, né, que causa perturbação na sociedade. Porque tem muitas pessoas que querem levar vantagem em tudo. Aí elas modificam o sentimento de justiça. Elas fazem algo errado e justificam. Eu fiz errado para o fulano porque eu sei que ele ia fazer errado comigo mesmo. Então eu me adiantei e fiz na frente dele, né? Só que isso não é o sentimento de justiça que Deus nos colocou. A gente tem que pensar, não é a partir do mal, que ele vai fazer o mal para mim, então eu vou fazer o mal para ele também primeiro. Não. É pensar sempre no bem e fazer o bem. Vou fazer o bem para ele, porque é esse bem que eu quero de volta para mim.
E os espíritos falam que só vai haver uma verdadeira justiça se a gente tiver amor ao próximo, né, e caridade. Bom, e quanto à aplicação da justiça, né? Vou fazer também uma diferenciação. Na justiça dos homens, quem pratica algo errado, né, comete algo ilícito, um crime, ele vai ser julgado. Então a gente vai ter uma pessoa que vai acusar, a gente vai ter uma pessoa que vai fazer a defesa e a gente vai ter um juiz para fazer o julgamento, né? Vai ponderar a acusação e a defesa e vai fazer o julgamento. Se o juiz entender que essa pessoa é culpada, vai então aplicar uma pena a essa pessoa. Suponhamos que aplicou uma pena lá de 10 anos para essa pessoa. Bom, essa pessoa, ao final, vai cumprir a pena na penitenciária. Ao final dos 10 anos, mesmo que essa pessoa não tenha se arrependido do que fez, ela continua achando que o que ela fez está correto e que ela faria de novo, cumprir os 10 anos, ela vai sair. Ela não pode ficar mais tempo, mesmo que ela não tenha se arrependido nem um pouco. Agora, se no decorrer dessa pena, vamos supor que ela cumpriu a metade, ela está apresentando um bom comportamento na penitenciária, está arrependida, está trabalhando, ela vai progredindo nessa pena dela. E aí vai passar para um regime semiaberto, aberto, uma liberdade condicional, né? É assim que é na justiça humana. E na justiça divina? Bom, na justiça divina, a gente não precisa de ter uma pessoa para nos acusar, porque a nossa própria consciência vai fazer com que o mal que praticamos, né, na nossa vida corpórea fique ressoando. Então, quando a gente desencarna, não precisa de ter lá um julgador, né, para poder falar o que, que a gente fez, né, para ler todos os nossos pecados aqui na Terra, todas as nossas faltas. Porque a nossa consciência mesmo vai nos acusar o tempo todo, né? E esse mal que fica ressoando o tempo todo na nossa própria consciência, esse remorso que a pessoa sente, pode levar o espírito até mesmo ao estado de loucura lá na esfera espiritual. Porque a mente dele vai ficar presa àquele ato criminoso que ele praticou, né? Pode até também fazer com que o perispírito dele seja modificado e adquira até mesmo um aspecto monstruoso, né? De tanto que ele vai ficar ligado àquele mal que ele fez, aquele remorso vai ser tão grande que ele vai começar a modificar até mesmo o perispírito dele. E ele pode também, né, ficar sobre o cativeiro de espíritos perversos que se afinam com o mal que ele praticou, com a sua mente voltada ao mal, né? Ou mesmo as vítimas, né, no qual o seu ato, né, a prejudicou. Muitas vítimas, às vezes, não perdoam essa pessoa que praticou esse mal, e essas vítimas que não perdoaram, vêm buscar ele. Elas ficam ali esperando até o seu desencarne. Então, essa pessoa que praticou muita maldade, quando ela desencarna, ela vai ter a vítima dela ali, que não perdoou, né, infelizmente, esperando o seu desencarne para levar ela, né, para as zonas umbralescas, ou para o cativeiro de espíritos maldosos também, que se afinam ali com o mesmo pensamento. Então, o julgador é a nossa própria consciência. No livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, né, lá André Luiz, ele deixa claro que nós mesmos criamos os infernos em que vivemos ou vamos viver, né? André Luiz, ele retrata um caso nesse livro de Ação e Reação, de um espírito que ele foi resgatado por uma equipe socorrista numa zona umbralesca. Mas a equipe de socorro não sabia quem era esse espírito, né? Não sabia o seu nome, há quanto tempo ele havia desencarnado, né? O que tinha acontecido com ele. Porque esse espírito ele não falava nada, ele estava num estado de hipnose, né? Que os seus adversários tinham levado ele a esse estado de hipnose. E esse espírito também, ele estava com o perispírito modificado também. Ele apresentava braços e pernas hiperatrofiados, quer dizer, bem maiores que o seu corpo, né? Então, o perispírito dele estava modificado, dando aí um aspecto de repugnância, um aspecto monstruoso a esse espírito. Então, esse espírito foi, então, levado pela equipe de socorro, né, até uma casa de socorro. E aí lá, né, o instrutor Druso, que estava acompanhando o André Luiz, falou para eles começarem a vibrar. E aí o instrutor, o Druso, começou a aplicar passes para que esse espírito pudesse falar, porque até então ele não falava nada, né? Para que assim eles pudessem encontrar um ponto de partida para poder auxiliar esse espírito.
E aí esse espírito, após esses passos, ele começa então a falar. E a primeira coisa que ele começa a falar é pedir perdão. Então ele começa a gritar: perdão, perdão, eu sou culpado. E aí ele não abre os olhos, ele vai falando, mas ele não abre os olhos. E ele acha que o Druz é um juiz. E ele começa a falar: eu sou culpado, eu pratiquei um crime. E ele vai contar a história dele. Ele conta então que o nome dele é Antônio, que o pai dele deixou para ele mais 2 irmãos uma fazenda e que ele queria fazer que essa fazenda tivesse uma renda grande. Mas os irmãos não queriam assim. Então ele arquitetou um crime para poder matar os irmãos e assim ficar só com a fazenda. Então ele chamou os irmãos para fazer um passeio num lago, né? Só que que ficava na fazenda, só que antes desse passeio ele serviu um licor com entorpecente para os seus irmãos. Eles foram para esse passeio no lago, só os 3. Quando estava numa parte mais profunda desse lago, e vendo que o licor já tinha feito efeito, né, o entorpecente já estava fazendo efeito, ele desequilibra a canoa, faz a canoa virar e todos caem na água. Só que ele, esse espírito Antônio, ele consegue então nadar. Agora os irmãos, como tinham tomado entorpecente, não conseguem. Começam a debater, pedir socorro e logo se afogam. E o Antônio então nada até a margem, pede socorro e fala que houve um acidente terrível, uma tragédia, que os irmãos morreram afogados, que a embarcação virou. E aí, então, esse espírito Antônio, ele se enriquece, ele fica só com a fazenda para ele, se enriquece cada vez mais, e na sociedade ele é tido como uma pessoa íntegra, honesta, né? E ele se enriquece através desse crime, mas o crime nunca é descoberto pela sociedade, pela justiça dos homens, tudo ficou como se fosse um acidente. E ele vive a vida dele. Volta e meia ele lembrava do ato que ele cometeu, mas ele aproveitava das benesses, do dinheiro, né, e passeava, né, e acabava esquecendo. Só que ele morre, né? Quando ele desencarna, então, quem veio buscar? Os próprios irmãos, que não perdoaram ele. Então, os irmãos vêm buscar ele assim que ele desencarna, cobrando o que ele fez. E aí os irmãos fazem com que na mente dele fique sempre ressoando aquele crime. Então, ele se vê sempre dentro daquela embarcação e virando a embarcação e matando os irmãos gritando. Depois ele se vê de novo dentro da embarcação e assim ele fica durante muito tempo. E os irmãos levam ele para um umbral, para uma caverna, fazem com que o seu perispírito seja então totalmente modificado. E ele fica lá por um tempo que não se sabe quanto tempo ele permaneceu assim, até ser resgatado, né, por essa equipe de socorro. E aí foi quando ele contou a história dele, porque ele nunca tinha contado esse crime para ninguém em vida, né? Então, nesse caso, o que a gente vê? Que na justiça dos homens, ele conseguiu escapar. Mas na justiça divina, nada, nenhuma ação escapa da justiça divina, né? E depois, quando há o desencarne, né, isso tudo vai ser cobrado, né, começando pela nossa própria consciência, que vai ficar ressoando aquele mal. Bom, então o nosso acusador é a própria consciência. E a nossa defesa? Vamos ter defesa? Sim. A defesa é o nosso arrependimento sincero, né? Lembrando que na justiça divina não é possível também enganar, né, dizendo que está arrependido da boca para fora. Né? Tem até um amigo meu, Cleiton, que ele fala assim, mas julgar é muito difícil, porque a gente vê nas novelas, nos filmes, as pessoas ficam fazendo aquele papel lá e você acha que está falando, que está sofrendo, e você chora junto. Mas tem atores, atrizes na vida real aí também, né? Andando aí nas ruas. Realmente é difícil, né? Mas na justiça divina, não. Porque lá não é possível enganar. Por quê? Porque os espíritos, eles conseguem saber quando a gente mente, porque eles conseguem ler os nossos pensamentos, conseguem sentir as nossas vibrações, né? Então, se a pessoa falar que ela está arrependida, mas ela realmente não está, a espiritualidade vai saber que isso é uma mentira. Isso a gente vê muito também nas obras aí do André Luiz, porque muitas vezes o André Luiz está com os instrutores, percorrendo, né, os planos espirituais, aprendendo, e às vezes ele quer fazer uma pergunta, mas ele acha que a pergunta é impertinente. Aí ele não faz a pergunta. Mas o instrutor, ele consegue ler o seu pensamento e responder aquela pergunta sem o André ter feito, né? Então, isso mostra que os espíritos leem os nossos pensamentos, né? E no livro também, Obreiros da Vida Eterna, existe uma passagem lá do livro em que o André está junto com uma equipe de socorro, percorrendo uma zona umbralesca, e aí os espíritos endurecidos começam a zombar, a blasfemar contra o grupo de socorro. E o André Luiz, que fazia parte desse grupo,
ele começa a ter pensamentos de revolta. E com esses pensamentos de revolta, acaba que a sua vibração fica baixa, né? E aí o assistente Jerônimo, que está perto, percebe que a vibração do André está baixando e fala discretamente para ele, fala, olha, André, extinga essa vibração de cólera injusta. Ninguém consegue auxiliar através da irritação pessoal, né? Então não é possível a gente enganar a espiritualidade. A gente, quando ora, a gente não precisa nem falar. A gente pode orar pelo pensamento, a gente pode orar pelo silêncio, né? E se a gente ora pelo pensamento, os espíritos vêm nos auxiliar, então quer dizer que eles realmente leem os nossos pensamentos, né? Eles sentem as nossas vibrações. Se a gente vibra mal, a gente vai atrair espíritos endurecidos. Se a gente vibra bem, vamos atrair bons espíritos. Então, isso é o poder do pensamento e da vibração. E nesse mesmo livro também, Obreiros da Vida Eterna, o André ele narra uma passagem em que ele está numa casa transitória e vai passar por lá um fogo purificador. E aí o instrutor fala que muitos espíritos vão pedir socorro, né? Vão se dizer arrependidos e pedir socorro para serem acolhidos pela casa. Aí o instrutor fala, olha, mas tomem cuidado, porque tem espíritos que realmente estão arrependidos e esses a gente vai socorrer. Agora tem espíritos que não estão arrependidos, vão pedir socorro, mas na verdade eles querem entrar na casa para fazer baderna, desordem, ou até mesmo para poder pegar algum espírito, né, que está ali, que é um desafeto seu, que está ali, né, repousando, né, em tratamento. Ele falou, tomem cuidado. Aí o André pergunta, mas como eu vou saber se o espírito está falando a verdade ou não? Aí o instrutor fala, olha, veja como que está o espírito. Se ele tiver com uma senha luminosa ao redor dele, ele está falando a verdade. Se ele tiver com um manto de trevas, ele está mentindo. Ainda que ele suplique bastante. E é assim que André Luiz faz, né? E ele realmente consegue ver os espíritos que realmente estavam arrependidos e os que não estavam. Bom, e quanto à sanção? Existe uma pena eterna? Existe um sofrimento eterno? Quem faz algo errado vai ter um sofrimento eterno, né? Como a gente já ouviu falar, né? Bom, gente, esse pensamento de sofrimento eterno, né? De passar a eternidade no inferno porque praticou o mal, e na verdade ele foi colocado como um freio aos homens para que os homens tivessem medo e não pecassem. Quanto mais primitivo é o homem, mais material o homem é. Então, na época de Moisés, os homens eram mais materialistas, né, do que são hoje. Tanto que quando se falava em Terra Prometida, a Terra Prometida era o que? Era realmente um lugar, né? Era algo físico. E era um lugar que eles poderiam viver livres da escravidão do Egito. Então, naquela época de Moisés, como que eles viam Deus? Eles viam Deus como o Senhor dos exércitos, né? Os homens enxergavam Deus com mansuetude, né? Com cordura. Então, uma religião espiritual de amor, de caridade, não tinha como se aliar à brutalidade dos homens na época, né? Então, devido a essa brutalidade dos homens, foi preciso que Moisés, então, implantasse uma legislação mais severa naquela época, realmente para conter aquele povo que era indócil, né? Então, porque olha só, vejam quanto que foi difícil, né, para Moisés seguir aquela multidão de hebreus pelo deserto. Um povo que tinha sido recém-libertado do Egito, né? Um povo que havia vivido muito tempo na escravidão, né? E que então tinha conquistado a sua liberdade e ia para o deserto com Moisés, onde não teria mais guardas, né? Para falar o que eles teriam que fazer ali. Então, para poder conter esse povo, né? Que começou também a praticar atos, né? Como homicídio, adultério, roubo, teve que implantar uma lei mais severa para conter esse povo. E as pessoas viam Deus, então, como o Senhor dos Exércitos, que ajudava quem nele cresce, quem cumprisse seus mandamentos, mas fazia perecer quem não cumpria seus mandamentos, né, com o fogo eterno. Bom, então foi necessária essa lei mais rigorosa. Então, naquela época, a doutrina de Jesus não encontraria época. Foi preciso, então, né, 1.200 anos depois, que Jesus, né, trouxesse, então, uma doutrina, o quê? Uma doutrina de amor, de caridade, de perdão, né? Um reino espiritual. Aí já não falava mais, a terra prometida não era mais aquela terra física, né? Um lugar de liberdade, mas já era o quê? Um reino espiritual. Jesus falava, meu reino não é deste mundo, né? Então, é um reino espiritual, né? E Jesus já colocou Deus como o quê? Como um Deus
Deus era visto como clemente, né? Como misericordioso. Aqui a gente chamava de Pai, né? Então, na oração do Pai, a gente fala Pai Nosso, né? Então, Deus não era mais o Senhor dos Exércitos, Deus já era o nosso Pai. Era um pai que aceitava o filho pródigo, né? Que vai para o mundo, né? Que vai para as ilusões do mundo, mas que depois se arrepende, volta para casa e pede perdão, e esse pai aceita. Jesus já coloca Deus como aquele pastor que, tendo 99 ovelhas no seu rebanho, ele vai atrás da centésima que escapou do rebanho. Enquanto não recolhe essa ovelha para juntar as outras 99, ele não descansa, né? Então já colocou Deus como Deus de misericórdia, um Deus de amor. E nessa época também não foi fácil para Jesus também implantar essa nova doutrina espiritual, né? Tanto que Caifás, os fariseus, acusavam Jesus de quê? De ir contra as leis de Moisés, de blasfemador, de pecador, né? Porque perdoava os pecados, porque aceitava as prostitutas. Então, para Jesus também não foi fácil. Mas já era um povo que poderia acreditar mais do que na época de Moisés. E os espíritos falam para Kardec, no livro Céu e Inferno, que as mesmas almas que viveram ao tempo de Moisés foram as que viveram ao tempo de Jesus. Mas por que elas aceitaram já a doutrina de Jesus? Porque eram espíritos que já haviam tido várias existências, né? Entre Moisés e Jesus tiveram várias existências e foram progredindo, desenvolvendo para poder compreender essa doutrina espiritualizada. Mas Jesus também não pôde esclarecer tudo naquela época. Então, ele falou muito por parábolas, né? E somente depois que a doutrina espírita, né? Quando os homens já estavam mais adiantados, a gente pôde conhecer, né? Mais sobre a vida espiritual. Bom, então por que não existe, né? Um sofrimento eterno, uma pena eterna para quem pratica o mal, para quem comete o mal? Porque olha só, se Deus, então, é infinitamente bom, se Deus é misericordioso, é supremo, perfeito, ninguém pode exceder nem se igualar a Deus, né? Se a gente pensar, então, que Deus não cede às súplicas de uma pessoa que realmente está arrependida, então Deus não seria tão misericordioso assim. E se ele não é tão misericordioso, já que ele não cede às súplicas, então Deus também não seria infinitamente bom, o que seria um absurdo, né? A gente também, se a gente pensar o seguinte, tem pessoas, né, que já progrediram moralmente e conseguem perdoar atos, mesmo que sejam atos brutais. Elas conseguem dar o seu perdão, né? Se essas pessoas humanas conseguem dar o seu perdão, se Deus não perdoa, então essas pessoas que perdoam seriam mais misericordiosas e mais bondosas que Deus, que é o nosso Criador? Também seria um absurdo pensar dessa forma, porque ninguém pode sequer se igualar a Deus. Quando a gente fala que o objetivo do Espírito é chegar à perfeição, é a perfeição da criatura, e não a perfeição do Criador, que é Deus, né? Então, e se a gente partir também do pressuposto da justiça dos homens, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, uma pessoa, por mais que o seu crime seja um crime brutal, seja um crime horrendo, o máximo que ela vai poder ficar presa são 40 anos atualmente, né? Ela cumpriu os 40 anos, ela vai ter que sair. Esse é o máximo da pena que uma pessoa pode ficar presa no Brasil. Por quê? Porque o legislador fala que a gente tem que partir da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos. Então, se a nossa lei, né, humana, ela não dá uma pena perpétua, um castigo perpétuo, uma lei que a gente viu que é uma lei dos homens, é uma lei que é injusta mesmo assim, então, se Deus nos desse um castigo eterno, então a nossa lei seria mais justa? Então, a lei humana seria mais justa que a lei de Deus, né? Seria também um absurdo. Então, é com base nessa fé raciocinada que a gente pode afirmar que realmente não existe penas eternas, não existe um castigo eterno. E pensar numa pena eterna faria, então, com que o arrependimento em nada adiantasse, né? Então, o que adiantaria uma pessoa se arrepender se ela permaneceria no sofrimento e no mal eterno, né? E Jesus, ele nos criou para que a gente possa progredir. Então, como é que a gente progride? A gente progride se arrependendo do mal, retribuindo o mal com o bem, né? Isso a gente progride. E Deus quer que a gente progrida, né? Agora, se você falar que o mal, que o castigo vai ser eterno, o arrependimento não adianta, essa pessoa não vai progredir. Então, a gente vai ter um espírito que vai ficar eternamente mal, então, na perversidade.
seria também um absurdo se a gente for pensar na doutrina de amor, de caridade que Jesus trouxe. E Jesus mesmo falou, quando Pedro perguntou quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? E Jesus falou, não, 70 vezes 7. Né? A gente tem que estar sempre perdoando. Então, se Jesus fala que nós temos que perdoar, é porque o nosso Pai nos perdoa. E na oração do Pai Nosso, a gente fala que a gente perdoa, a gente pede o perdão assim como nós perdoamos, né? Então, realmente, Deus nos perdoa, o castigo não é eterno, né? E também se existisse penas eternas, né, de que adiantaria o perdão? Como que ficaria algumas situações, como por exemplo Paulo, né, o apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, a gente tinha o Saulo. E ele era um grande perseguidor dos cristãos. Né? Então ele perseguia, ele prendia, e ele levava à morte os cristãos. Lá no livro Paulo e Estevão, né, retrata bem a vida de Paulo, né? Que fez de tudo para que Estevão fosse condenado ao apedrejamento. E aí, né, Paulo, quando estava indo para Damasco, prender mais cristãos, né, porque ele perseguia os cristãos, ele então tem uma visão de Jesus e fica cego. E aí, 3 dias depois, ele é curado, né, por Ananias, então ele volta a ver e ele se arrepende de todo o mal que ele fez, né? Porque Jesus pergunta para ele, Paulo, por que me persegues? Então ele arrepende do mal que ele fez, e aí ele começa a retribuir o mal que ele fez com o bem. Como? Paulo se torna um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus. E Paulo vai pregar o Evangelho de Jesus não só para os judeus, né, mas também para os gentios, que eram aquelas pessoas, né, que não acreditavam no Deus único. Então ele leva a palavra de Jesus para todos, né? Então ele é um dos maiores evangelistas que a gente tem, né? Que foi Paulo. Então ele arrependeu, ele retribuiu o mal que ele praticou com o bem, levando o evangelho de Jesus a todos. E ele teve expiações, sim, muitas, porque de perseguidor ele passou a ser o quê? Um perseguido, né? Ele também foi perseguido, ele também sofreu aí flagelações, foi preso, né? E até morto. Então, veja bem, Paulo em vida se arrependeu. Se a gente pensar, então, que uma pessoa, por mais que ela pratique o mal, ela não teria o perdão, né, e ela teria um sofrimento eterno, a gente pensaria, então, que Paulo, depois que desencarnou, teve um sofrimento eterno, né? Não, né? Então, a pessoa pode se arrepender tanto durante a vida dela, como também isso pode vir depois da morte. Isso vai ser considerado. Só que quanto mais ela demorar no arrependimento, infelizmente, mais esse espírito vai sofrer. Bom, então, se não existe penas eternas, quem comete, então, faltas, quem pratica maldade, não vai ter sanção nenhuma? Não, também não é assim, né? Então, a justiça de Deus, ela não é inflexível, mas ela também não é complacente com as faltas, né? Existe aí, na verdade, uma ponderação entre o bem e o mal. Então, vai recompensar o bem praticado, né? E vai punir o mal praticado, mas de uma forma proporcional. Tudo vai ser considerado, né? Então, Deus, na verdade, ele não vai nos castigar. Nós é que vamos pedir uma nova chance para reparar o nosso erro, né? Porque a nossa consciência fica tão pesada, o remorso é tão grande ver o mal que praticou, que a gente pede uma nova chance. E como que vem essa nova chance? Através da reencarnação, né? Então, o espírito ele sofre na vida espiritual as consequências das suas imperfeições durante a vida corporal. O estado de feliz ou infeliz do espírito vai variar de acordo com o seu grau de pureza ou de impureza. A felicidade completa ela vai ser alcançada quando a gente tiver a purificação do espírito. E o bem e o mal que a gente faz decorre das nossas qualidades, né? Então, lembrando também que não fazer o bem, quando a gente pode fazer o bem, também é um mal. Então, o espírito ele vai sofrer pelo mal que ele fez e pelo bem que ele poderia ter feito, mas que ele deixou de fazer na sua vida terrestre, né? Então, lá ele vai pensar, nossa, poderia ter ajudado tantas pessoas, né? E eu não fiz isso, né? Então, isso também ele vai sofrer por isso, né? E essas pessoas pensam, Guto, que fazer o bem, né, seriam coisas grandiosas na sua vida, né? Não, a gente pode praticar o bem todos os dias de nossa vida. A gente fala em praticar o bem, é um sorriso, é um bom dia, né? É um consolo para alguém que está passando por uma dificuldade, né? Não é só questão material, é conversar mesmo com as pessoas, né?
Esses dias eu fui renovar, só para dar um exemplo, a minha carteira, e aí estava uma chuva, né, um pé d'água, como a gente fala, e aí chegou uma pessoa de moto de outra cidade que veio para renovar a carteira completamente molhada. E aí tirou aqueles documentos dele de um envelope, né, quase que molhando todos os seus documentos. Aí eu tinha uma sacola dentro da minha bolsa. Falei, você quer essa sacola aqui para colocar seus documentos? Está rasgada, mas eu acho que ela serve para proteger. Ele, eu quero. Né? Então são coisas simples, assim, né? Você não tem que esperar a pessoa te pedir também, você pode se oferecer. Mas se oferecer, pode ser que eu leve uma resposta. Bom, pode ser que sim, mas pode ser também que você venha ajudar aquela pessoa, né? Então, melhor a gente fazer o bem, né? Tentar fazer o bem para as pessoas sempre. Então, o bem e o mal, eles são sempre rigorosamente considerados. Então, todo pensamento mal, toda ação má vai ser considerada. Assim como também todo pensamento bom e toda ação boa, por mais perverso que seja o espírito, aquele ato bom que ele praticou, vai ser considerado para ele, né, na sua vida. E o mal que é feito, né, que é praticado pela pessoa, é como uma dívida que ele tem que pagar, né? Quando a gente deve, a gente não tem que pagar aquela dívida, a gente não fica pensando, eu tenho que pagar, a dívida vai só aumentando. Então, da mesma forma, o mal que é praticado na vida corporal é uma dívida que ele está contraindo para si, que depois vai ter que ser paga, né, numa outra vida. Então, dá um exemplo aqui, eu atuo na área da família, né? E lá, às vezes, chega aqueles pais que estão devendo 2, 3 mil reais de pensão alimentícia. E se não pagar a pensão alimentícia, o que vai acontecer de acordo com a lei é que esse pai vai ser preso, né, por até 90 dias. Então, quando a gente tem esses casos de pai que deve a pensão, a gente propõe um acordo, né, um parcelamento para ele pagar e assim evitar a prisão, porque fica bom para ele e fica bom para a criança que também vai receber a pensão que precisa. E aí já aconteceu de alguns casos, a gente vê lá nas audiências, que às vezes o pai fala, está devendo 3 mil reais, ele fala, daqui a 30 dias eu pago. Aí a gente olha para a situação econômica dele, a gente vê que ele não vai conseguir pagar os 3 mil em 30 dias. A gente fala, olha, o senhor vai conseguir esse dinheiro que jeito? O senhor tem algum outro tipo de renda? Não, não tem, só tem ganho de salário. Então, não vai conseguir os 3 mil em 30 dias. Então, vamos fazer assim, melhor a gente parcelar para o senhor, aí o senhor paga lá em 10 de 300, o senhor vai pagando, não vai ter perigo do senhor ser preso, o seu filho vai estar recebendo a pensão, né? Então, a gente olha as condições e vê se a pessoa vai ter condição de cumprir ou não e sugere esse parcelamento. Então, olha só, se a gente, que é imperfeito, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos, a gente tem esse olhar para praticar a justiça, auxiliar essa pessoa a pagar a dívida dela, quanto mais Deus, que é misericordioso, que é supremo, que é bondade infinita, né? Ele também nos olha. Então, quando a gente está arrependido realmente e a gente quer pagar a nossa dívida, né? Resgatar aqueles débitos, a espiritualidade vai nos ajudar. Através do quê? De uma nova reencarnação. Só que às vezes a dívida contraída é tão grande, a gente não vai conseguir pagar numa reencarnação só. Porque senão seria muito difícil e a gente iria sucumbir e não iria conseguir, né? Então, mas muitas vezes o espírito está com tanto remorso, com tanta culpa do mal que ele espalhou, que ele quer pagar numa vida só, ele começa, na hora de montar o projeto da reencarnação dele, ele começa a pedir muita coisa, né? Então ele quer nascer numa família muito pobre, ele quer nascer, às vezes, com muitas imperfeições, muito doente. A espiritualidade olha e fala, olha, mas acho que você não vai conseguir dessa forma, é provável que você possa vir a sucumbir, vai perder essa reencarnação. Então, vamos aos poucos, você paga um pouco nessa, depois você paga mais um pouco na outra, e assim você vai melhorando e vai progredindo. Então, as provas, né, que a gente passa na nossa vida corporal são o quê? São provas que nós mesmos pedimos, né? Então, o que a gente tira disso? Que as provas que a gente está passando, né, aos nossos sofrimentos, são causados por nós mesmos, né, por mal que praticamos em outras vidas e que, graças a Deus, não lembramos, né, porque eu acho que se lembrássemos, às vezes não conseguiríamos viver com essa culpa, com esse remorso nessa vida, né? Então, nossos sofrimentos são resultado de mal que praticamos no passado e agora estamos expiando, resgatando. As provas foram pedidas por nós mesmos, né?
Então, nós participamos, na maioria das vezes, do nosso planejamento reencarnatório, e a gente escolheu, a nossa família escolheu, junto àquela prova que nós passaríamos, né? E nós damos conta de cumprir. Porque esse planejamento também foi analisado pela espiritualidade e viu que a gente consegue cumprir. Porque Jesus já falava, né, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, a gente consegue carregar esse fardo. E a gente está sendo sempre amparado pela espiritualidade para conseguir cumprir essa prova. Então, a gente é amparado na hora que a gente está fazendo o nosso planejamento reencarnatório, e a gente é amparado quando a gente vem para aqui, para a Terra, quando a gente reencarna, e está aqui cumprindo. Então, se o nosso desejo é de reparar, é de progredir, né, cada vez mais, a gente tem esse amparo do nosso anjo da guarda, do espírito protetor, dos espíritos familiares. Então, o amparo é muito grande lá na espiritualidade para que a gente consiga realmente cumprir para o que a gente veio aqui na Terra, né? E a gravidade, a nossa expiação, ela varia de acordo com a gravidade da nossa falta, né? Então, quem muito expia nessa vida, né? Quem muito sofre, tem muito a realmente a expiar, né? Tem muito mal que ele está resgatando, né? Muitas coisas ruins que ele fez, agora ele está resgatando. Quantas vezes a gente vê pessoas muito boas, né, que estão passando por situações muito difíceis, né, mas que nessa vida não fizeram nada, né, foram pessoas sempre muito boas, mas que estão passando por uma enfermidade muito grave, né, então, na verdade, é uma expiação de uma outra vida. Ah, mas então, e Jesus já falava, né, bem-aventurados os aflitos, né, porque serão consolados. Então, quando eu vejo uma pessoa que está passando por um mal grande, eu vou olhar para ela e falar, bem feito, você está pagando o que você fez. Não, porque na verdade todos nós somos culpados, né? Todos nós estamos aqui, somos culpados. A gente não tem que ficar julgando, né, os atos dos outros. Bom, eu acho que já ter dado os 40 minutos já, Guto. Deu 50 minutos já. Mas já? Se você quiser continuar, tranquilo. Agora, nossas lives, abençoadamente, tem mais de 1 hora agora. Se para cá a gente precisar de ficar mais de 1 hora, a gente não cai mais. Ah, tá, mas já estou indo já pro final também. Abrir aqui, gente, só caso alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, dúvida, vocês podem colocando aqui já, só para que eles possam já colocando, tá? Certo. Bom, então, e quanto tempo vai, então, durar as nossas penas, né? Então, a gente viu que não existe um castigo, uma pena eterna, ela vai ter uma duração, mas quanto tempo vai durar? Bom, diferentemente da justiça dos homens, que lá, como eu falei, a gente tem uma pena, por exemplo, de 10 anos, passou os 10 anos, essa pessoa vai sair da prisão, arrependida ou não. Na justiça divina, não existe um prazo, né? Vai ser o quê? Vai ser até a regeneração do espírito. Isso vai depender do seu progresso. Então, o que necessita para a regeneração do espírito? Vai necessitar, então, do arrependimento sincero, né, que nós falamos aqui, da expiação. O que é expiação? São os sofrimentos físicos, né, morais que aquela pessoa está passando na existência, e a reparação, né? Então, a gente tem que arrepender, vai expiar e vai reparar. Reparar o quê? Vai fazer o bem a quem a gente fez o mal. Então, olha só, na reencarnação, a gente vai se encontrar com aquelas pessoas que a gente prejudicou. A gente vai ter a oportunidade de fazer o bem para essas pessoas, para reparar a essas pessoas o mal que a gente fez. É igual na justiça dos homens. Na justiça dos homens, se, por exemplo, uma pessoa bate no carro da outra, ela não tem que indenizar? Não tem que reparar o estrago que ela fez? Na divina, muito mais, né? Então, vai ser também feita essa reparação desse mal, né? Então, aquelas pessoas ali vão se reencontrar para poder se perdoar, para poder se amar. E se não consegue, às vezes, nessa vida, por uma fraqueza, por uma má vontade, provavelmente que elas venham na outra vida novamente, até conseguir realmente, né, esse perdão. Então, geralmente, por isso que vem como pai, filho, mãe, filha, irmãos, marido e mulher, né, para poder ter essa reparação e esse amor. Né? Tem espíritos que podem ficar, às vezes, séculos, né? No sofrimento, até que eles possam se arrepender. Mas o importante é que Deus jamais nos abandona. E todo espírito, por mais perverso que ele seja, ele tem o seu espírito protetor.
que vai aproveitar de qualquer lampejo de bondade dele ali, para poder ali, de uma forma, né, com que ele tenha um bom pensamento, né, para que ele tenha um arrependimento. E assim também como na justiça dos homens, a pena não pode passar da pessoa do condenado, como a gente fala no direito, na justiça divina também. Vai responder quem praticou. Então, quem fez o mal é que vai responder por aquele mal, né? Outra pessoa não vai responder por ele. A não ser que ele deu origem ao mal também, pelo seu exemplo, né? Então, vamos pensar que um pai, ele furta, ele rouba, e aí o filho vê aquilo, né, e segue com o exemplo do pai, né? Então o pai vai responder pelo mau exemplo que ele deu para o filho, né? E também não impedindo o mal quando poderia fazê-lo. Vamos pensar numa pessoa que quer suicidar e a pessoa está vendo ali que o outro quer suicidar e nada faz, né? Então ele poderia ter evitado o mal, o suicídio do outro e não evitou. Ele também vai responder por isso, né? Então quando ele dá origem ao mal pelos exemplos, ou quando ele poderia evitar o mal e não o faz. Bom, e para concluir, né, que eu estou vendo que tem umas perguntas aí, então nunca é tarde, né, para que a gente possa se arrepender do mal praticado. E se alguém que está vendo essa live, porventura tenha praticado, às vezes, o mal para alguém, causado o mal para alguém, ainda dá tempo de se arrepender, de pedir perdão, de reparar esse mal, né? Por mais grave que seja, né? Deus é misericordioso, Ele nos perdoa. E cada criatura, ela colhe na vida, né, o que ela faz e também como ela faz, né? E se o fardo está pesado, né? Que às vezes a gente está naquele dia que a gente fala assim, nossa, acho que eu não vou dar conta, né? Tá difícil. Então, se aquele fardo está pesado, então ora, pede ajuda a Deus, ao anjo da guarda, a Jesus, aos mentores espirituais e segue fazendo bem, trabalhando, que o auxílio vai chegar. Como que vai chegar esse auxílio? Ele vai chegar através de um novo ânimo quando você acorda, né? Ele vai chegar através de uma palavra amiga, né? Através de uma palavra de entusiasmo, né? Então, esse novo ânimo chega. O que a gente não pode jamais é desistir, né? É desperdiçar essa oportunidade maravilhosa que a gente tem, que é a nossa reencarnação, que Deus nos dá, né? Se a gente está aqui na Terra, se a gente estamos todos juntos aqui, é porque Deus está nos dando uma oportunidade de sermos melhores, de voltarmos para a espiritualidade melhores do que quando chegamos aqui, né? E de que assim podermos ser recebidos, né, pelas aquelas pessoas que nos amamos, que já se foram, pelos nossos anjos da guarda, né? E Chico tem uma frase, né, que eu gosto muito dessa frase, que Chico sempre falava que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Exatamente. Vamos aqui às dúvidas. Primeiro, eu tenho aqui alguns comentários sobre o que você falou, mas vamos lá começar pela Sandra, de Salvador. Quando o indivíduo paga a pena aqui na Terra em prisão, continua com a dívida no mundo espiritual? Está em branco aqui no fundo, está difícil de ler. Aí, assim, vai depender de como que ele pagou essa dívida, né? Porque aqui na Terra, como eu falei, a pessoa pode às vezes ficar 10 anos presa, ela não se arrepender de nada do que ela fez. Né? Ela sai de lá e acha que ela fez estava certo e que se pudesse ela faria de novo. Então, quer dizer, o tempo que ela espiou aqui na Terra não vai auxiliá-la lá no plano espiritual, na justiça divina. Agora, aquela pessoa que realmente praticou o mal, ela foi presa, ela se arrepende, ela pensa em tudo que ela fez, e quando ela sai de lá, ela sai uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que passa dali a praticar o bem. Como eu falei, toda ação boa é considerada na justiça divina. Então, isso vai ser considerado a seu favor. Exatamente. E aí uma coisa é a pena dos homens e outra coisa se a gente pode dizer, né, a pena de Deus, porque a gente sabe que Deus não lhe dá a pena. Nós mesmos damos a nossa pena, né? E é como você falou, quando o arrependimento, essa sim é a hora em que a gente fala assim, ok, agora, ok, quitou o seu débito, próximo, né? Uhum. Gente, eu não estou conseguindo ler muito bem, mas acho que é Luz Rei Namaciego perguntou que ela quer saber em qual tempo voltamos a reencarnar. Como assim? Quanto tempo a gente demora na espiritualidade? Será que é isso? Creio que ela quis dizer em quanto tempo, né? Depois de quanto tempo, creio eu, né?
Acho que é. Não existe um tempo, né? Eu já vi que algumas religiões eu já vi que parece que eles falam que é de 7 em 7 anos, mas a doutrina espírita, né, o que a gente estuda, é que não tem um tempo pré-fixado. O espírito pode reencarnar dali a 30 anos, quando pode reencarnar dali a 60 anos, né? Por exemplo, eu tenho notícias do meu avô paterno, que eu não conheci nessa vida, porque quando ele desencarnou, minha mãe estava grávida, que ele ainda está lá no plano espiritual e ajudou a passagem do meu pai, né? E isso já faz mais de 30 anos, você não tem que falar a minha idade aqui, né, Guto? Então não tem, não tem um tempo, né, que o espírito vai levar. Vai ser de acordo com que ele está. Porque muitas vezes o espírito está lá na espiritualidade, mas ele começa a auxiliar alguém que está aqui na Terra, né? Ele vai esperar essa pessoa voltar, para depois fazer um novo plano reencarnatório para ele. Então não tem um prazo certo. Depende de cada espírito, da evolução, né, do progresso de cada espírito. Exatamente. Pelas obras que a gente tem visto, lido, né, bem o que você disse, né, depende muito do grau de desenvolvimento desse espírito, de qual é o tipo de prova que ele precisa ter, né, por exemplo, se o vínculo dele com algum espírito que já é do meio dele é muito forte, e se os espíritos amigos concedem a ele essa chance de vir um pouco mais rápido, depende, varia muito de cada um, né, mas o tempo a gente ainda nós não sabemos qual é o tempo mínimo ou o tempo máximo. Quando você falou aí sobre justiça, né? Tem uma frase que eu li em algum Instagram que assim, é um exemplo muito nítido de quando a gente precisa de compreender o que é o significado de justiça, porque às vezes a gente confunde com muitas outras coisas, né? E aí tem uma frase que me veio agora quando você disse, que fale-me a pena que você dá para alguém que tirou a vida do seu filho. Agora me fale a pena para o seu filho que tirou a vida de outro. Me dê a mesma resposta e eu vou saber se você quer vingança ou justiça. É bem isso. Aos nossos olhos do corpo, né? A gente sempre roga por devolver aquilo que a gente teve, né? Aquela lei de olho por olho ainda vive em nós muito forte, né, Mônica? A gente precisa de desacostumar essa coisa de pensar, me fez algo, né? Eu tenho que devolver esse algo. E a gente pode tomar muito como base o que você disse, né? Eu já sei que ele vai me fazer alguma coisa de não muito boa, eu já devolvo já Já, antes, já, já na já hora. A devolvo gente nunca mal. pode tomar como base o mal que o outro vai me dar, né? A gente sempre ouve, e é muito difícil ainda, porque a gente tem muitos impulsos, né? De devolver daquela ira, né? Raiva. E tem um exemplo no livro Entre Dois Mundos, que é do Manuel Filomeno, e que lá fala muito sobre um caso de dois espíritos, François Pierre e Jean-Jacques Villard, que o que comete o mal, ele cai em si muito mais rápido do que aquele que recebe. E o que recebe o mal fica preso a esse fato durante séculos, né? E aí os próprios espíritos que vão até esses dois, né, que sofrem durante séculos, pergunta para o chefe desse grupo lá, fala assim, mas precisou deles ficarem séculos e séculos para algum espírito bondoso vir ter esse papo bom com eles, né? E aí os próprios espíritos falam, é preciso que eles tenham discernimento por conta própria, mínimo, para que eles possam compreender que esse é o mal que eles fizeram para si mesmos, né? Então, quem recebeu o mal sofreu muito mais do que quem cometeu, porque quem cometeu caiu em si, né? Ou seja, como você muito bem disse, se arrependeu verdadeiramente, né? E aí ele precisa se desvincular. Como é justo que o que cometeu o mal se desvincule por ter caído em si, esses espíritos vão até ele, né? Socorrem ele para que a vítima, entre aspas, se desvincule dele, deixe que esse espírito caminhe, né? Então, não é nem sempre quem faz o mal que tem que reparar. Às vezes, quem comete, repara-se por conta própria, cai em si, né? Mas o que recebeu esse mal fica preso a ele muito tempo. Por isso Muito que a gente tempo. sempre comenta sobre perdoar, né? Quando a gente se coloca como se fosse o outro e pensa assim, o que eu faria como se eu fosse ele, né? E você falou sobre Paulo aí, eu estou lendo aqui, eu estou nesse mundo de Paulo aqui, e tem uma hora que a gente vê muito bem isso, né? Quando ele está junto com aquele casal, o Áquila e a Prisca.
que ele não é Saulo, quer dizer, que ele não é Paulo ainda, né? Que ele está transitando. E aí ele convive com esses dois espíritos, né? Deserto, tudo mais, reconstruindo o seu ser. Mas durante um tempo eles não sabem quem é Paulo, né? Quem é o Paulo de Tarso. E um desses dois espíritos foi filho de alguém que sofreu muito por conta dessas ordens dele. E aí ele, com medo, né, de contar quem ele era, convive com eles por um tempo. E aí chega um tempo que ele não consegue ficar sem contar. E aí ele fala, eu sou Paulo, né? E aí eles falam assim, o que que vocês esperariam para Paulo, né? Sem contar que ele era Paulo. E aí a filha desse espírito que sofreu muito iria falar, ele é digno de muita esqueci aqui agora, mas assim, a gente precisa de dá-lo muito suporte, né? Enfim, porque ele precisa mais do que todos nós, porque ele está preso nesse mundo ainda, né? E aí ele se Uhum. coloca em choro, assim, em pranto copioso, porque ele vê que aquilo que todo mundo falava, né? Aquele Cristo, realmente esse reino é um reino de perdão, né? Enfim, tudo mais. E aí a gente demora perceber isso, né? Então, quando alguém comete um mal para os nossos entes, para um filho, um pai, irmão, na hora a gente quer que aquilo seja causado de volta, né? E é difícil a gente falar assim, nossa, eu quero que esse alguém se sinta bem, perdoado. Então, assim, né? Eu não sei se alguém cometesse o mal para alguém aqui de casa, eu seria tão bondoso assim, né? Creio que ainda não, mas a gente Eu precisa creio que eu disso. também não, Guto, mas a gente A está gente nesse, precisa. nesse processo, né, de melhora a Exatamente. cada dia, né? Mas só da gente ter conhecimento sobre isso, né, Mônica, já é uma dádiva maravilhosa, porque a gente entende que o reino de Deus, o que Cristo veio trazer, é isso, né? É esse perdão, é justamente quem comete essas falhas, esses crimes, são os que precisam, né, assim, na íntegra desse suporte, né, desse carinho, né, porque nós somos esses que cometeram erros há muito tempo, né. Hoje eu estava lendo um livro, Vida e Sexo, e lá tem uma frase que eu fiz até um postzinho, falando assim, quando a gente for julgar, recriminar, pense várias vezes antes, porque nós fomos esses que fizemos vários erros antes, e a gente não se sentiria Uhum. bem se os outros fizessem isso com os nossos erros. Então, a hora de gente colocar-se como outro, ela é necessária, né? Eu preciso saber que eu poderia ser esse que estava em erro, né? Por mais que eu fosse, que eu seja, né, um ser de luz, ainda mais por eu ser, né, caso eu fosse, né, não é o caso, que a gente se coloque como ele. Então, assim, eu não estou nesse estágio ainda, mas um dia eu estive, ou eu ainda estou ainda, mas eu não caí a ficha, né? Então, assim, esses casos desses espíritos que a gente lê nesses livros, eles nos ensinam de uma forma tão leve, porém tão forte, né? O que realmente Uhum. significaria justiça divina, né? Ao contrário da gente Uhum. devolver o mal, a gente desejar o mesmo que nos foi feito de não muito bom, a gente perdoar de espírito, né? E a gente perceber que quando a gente perdoa, né, que essa justiça faz por conhecer, a gente caminha, né? Parece que os nossos ombros ficam mais leves. Não que a gente tenha que Uhum. fazer isso para que a gente se sinta bem, né? Porque realmente é o que tem que ser feito, né? E quando a gente faz isso, né, como o próprio Paulo aqui, enquanto Paulo ainda, coloca-se em pranto copioso, porque ele mesmo diz, preferia que me desse tapas, né, julgamentos, né, porque eu me colocaria como se fosse aquele culpado. Mas não, eles me amam, né? Por que que eu causei o mal e eles ainda assim me querem bem, né? Então, assim, eu acho que a sua fala Uhum. foi maravilhosa, deu para a gente compreender muito bem todos esses itens, né? E que a gente coloque-se a estudar um pouco mais, gente, porque realmente eu digo por isso, porque, assim, não por isso, mas eu sou espírita já tem algum tempo nessa vida, e é, quanto mais a gente estuda, né, Mônica, mais a gente se coloca na posição de será que realmente eu devo julgar, culpar, né, condenar? A gente estava fazendo uma live sobre isso, falando assim, julgar é diferente de condenar. Julgar é necessário, né? A gente precisa de discernir entre o certo e o que não é certo. Mas o fato de condenar não cabe a nós, né? E aí, como você muito bem colocou, Uhum.
o nosso próprio espírito condena-se a si mesmo, né? Por mais que a gente se livre ou que a gente seja visto como bons pelos homens, a nossa consciência, ela nos culpa o tempo todo. Enquanto a gente não recuperar isso, né? E quando a gente não tiver sentimento puro, né, de vontade de reparação, justiça ela não vai ter, né, em nosso espírito, né? E aí, como você muito bem disse, família é o maior exemplo de todos, né? Justiça ocorre dentro de casa, né? Quem não teve, quem não tem, quem não vai ter ainda um pai, uma mãe, irmão, que você batia o olho e a repulsa era gigantesca. Aí, graças a Deus, a gente não lembra pelo vínculo que a gente teve, mas quanta benevolência, quanta justiça divina Deus nos concede vir no mesmo teto para que a gente desenvolva um sentimento um pouco mais caridoso, né? Um pouco mais leve, embora a gente ainda assim saiba que muitos filhos e pais desencarnam e voltam a estar no mesmo seio durante várias vezes, né, Mônica? E o sentimento de pureza ainda não lhes é peculiar, mas eles vão quebrando aquela coisa, eles vão assim, aos poucos eles vão aquebrantando, né, aquele ódio, aquele rancor, né, e aos poucos, né, a gente vai conseguindo compreender, até que chegue um ponto em que a gente se desfaça dessa força, né, porque para a gente ter o ódio, a gente faz muita força, né, Mônica? A gente utiliza todas as nossas forças, a gente se aure, né, em esforços em ter ódio, mas quando a gente se entrega, né, ao divino, a gente vê que não precisa de fazer esforço nenhum, né? A gente precisa de se doar, né? Então, para os amigos que querem, né, conhecer um pouco mais disso, leiam algumas obras espíritas que são, assim, espetaculares, né? Mônica comentou algumas aí. Para quem quer, para quem gosta de romance, Paulo Estevam, né, Mônica, é uma obra espetacular que nos ensina de uma Espetacular. forma muito simples, carinhosa, né? Preparem-se o papel porque é de chorar copiosamente, mas é muito bom a gente ver que Deus se faz por muitas formas, né? Como você disse, quando a gente realmente solicita socorro, Deus nos ouve imediatamente, né? E a gente precisa de ficar só um pouquinho esperto para saber como que esse pedido chega, né? Então, Interessante que o socorro ele sempre vem, né? Igual você falou, ele pode vir de várias formas, né? Ele pode vir através de um sonho que você teve, através de uma pessoa que te estende a mão, que te dá uma sugestão, né? Ou de um livro, uma mensagem que você leu. Mas isso é que é o importante, que a gente não está sozinho nessa reencarnação, né? Deus nos colocou aqui na reencarnação, cada um solto, cada um por si, não. Cada um de nós tem o anjo da guarda, tem o protetor, e está nos amparando, nos guiando, né? Para que a gente possa, né, se tornar cada vez melhor, né? Progredir cada vez mais, né? Isso é exatamente. que é o bonito, né, de se viver. Exatamente. O bom é que a gente cresce junto, caminha junto, né? E esse suporte em que a gente está se dando, essa live, né, gente? Que honra é para todos nós, né? Creio que para nós dois, Mônica, para quem está em casa, para quem vai ver ainda, que honra, que bênção é a gente poder ouvir coisas que nos encanta ao espírito, trazendo para nós a responsabilidade, mas de uma forma suave, né? Como a gente bem diz, né? O jugo de Deus é suave, né? E a gente precisa de ter isso, claro, né? Porque ao longo do tempo, Deus foi nos revelando de forma que a gente precisava de compreendê-lo, né? Até vir, né? Jesus, o homem, ele foi conhecido Deus foi conhecido pelos homens a forma que eles precisavam ter, como você muito bem disse, né? Numa época que os homens estavam tão rígidos, né? A gente precisava de ter uma lei mais rígida também para controlar. Ao longo do tempo, eles foram vendo que os homens foram conhecendo um pouco mais, né, esse Deus, e Deus permitiu que nós nos conhecêssemos de uma forma mais suave, mais leve, né, e a gente pudesse ter essa ideia mais clara do que seria Deus. Então, para mim, eu fico assim, sou suspeitíssimo, porque eu fico esperando domingo, segunda, assim, ansiosamente, porque a gente aprende muito, essa troca é muito rica, né? A gente, mesmo de casa, né, seguros, né, saudáveis, a gente consegue se conectar a tantos, né, espíritos. A gente não tem ideia de quantos espíritos, né, desencarnados também assistem a isso, ouvem a tudo que é falado aqui, e quantos despertares não são feitos através dessas reflexões, né? Então, que bom, que honra toda nossa, né?
Mas, É infelizmente, né, verdade. tudo que é bom acaba. A gente está tendo, né, um pouquinho mais de tempo, eu não sei qual o tempo máximo que a gente tem. Até o mês passado, a gente tinha 59 minutos e 59 segundos. Hoje a gente já tem aproximadamente 1 hora e meia, não sei muito bem, de tempo aqui de estudo, mas como a gente sabe que os espíritos também têm as suas Tem hora. Uhum. tarefas, né? Vamos não tentar ser muito extensos nisso. Então, Mônica, em nome de todos os nossos amigos, obrigado de coração, tá? Pelo seu estudo, pela sua reflexão, pelo seu carinho, né? Como é bom a gente ter alguém que convive com o tema, né, na prática, né, justiça dos homens, e estuda também a de Deus para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor aí. Abraço para todo mundo aí, tá? Fica com Deus, obrigado, e a gente pode se encontrar mais vezes aí, tá bom? Ah, eu que agradeço muito mais uma vez pelo convite, né? Pelo convite de trabalho, de estudo. Agradeço a todos que assistiram a nossa live, que ainda vão assistir depois, é que ela vai ficar gravada. E, claro, agradeço a espiritualidade, né? Pela inspiração que foi dada, porque a gente sabe também, né, Guto, que a gente também não faz isso sozinho, né? Desde o momento que você me convida e que eu aceito esse convite, a espiritualidade já vai nos preparando, né? Para que a gente possa realmente falar, né, aquilo que as pessoas estão necessitando, né? Então, eu agradeço a espiritualidade também por essa oportunidade que eu estou tendo aqui de trabalhar. E aí, fico aguardando o seu próximo convite, tá bom? Um abração, um abraço na Pode sua ser. mãe, na Neuza, em todos aí, tá bom? Um beijão, fica com Obrigado. Deus. Fica a nossa espera aí, que logo, logo vem mais convite. Amigos, para quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, a gente faz sobre ela agora para o IGTV do Instagram, da Casa do Caminho, e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá bom? A gente se encontra novamente no domingo agora, com nova agenda, e vemos em breve, tá bom? Fiquem com Deus, amigos.